Queridos irmãos e queridas irmãs aqui em nosso santuário, e queridos irmãos e queridas irmãs que neste momento acompanham a Santa Missa através da rádio difusora e pelas nossas redes sociais. Nós estamos hoje celebrando o segundo domingo do tempo da Quaresma. Eu disse na quarta-feira de cinzas que o tempo da Quaresma é um tempo de muita luz, de muita graça da parte de Deus. Deus, através das orações, das suas palavras e das nossas atitudes de penitência, Ele vai em cada dia da Quaresma iluminar a nossa vida, mostrando as coisas boas que nós temos e que devem ser multiplicadas, e também nos mostrando aquelas coisas que ainda precisam de conversão, ou seja, elas devem ser mudadas para ficarmos mais e mais perto de Deus. Domingo passado, nós escutamos a palavra de Deus que nos ensinava a possuir alegria e não tristeza, porque Deus está sempre conosco. Eu me lembro de ter falado entre tantas coisas, meditando a palavra de Deus domingo passado, que nossa alegria, ela tem um dos fundamentos, nós nos sentirmos no colo de Deus. Hoje, começando pela segunda leitura, a carta aos Romanos, o apóstolo diz assim: se Deus é por nós, quem será contra nós? Queridos irmãos e queridas irmãs, é verdade que existem muitas coisas que tentam nos perseguir e nos perseguem, que às vezes conseguem retirar a nossa paz de espírito, outras vezes nós sentimos uma tristeza muito grande no pensamento, no coração, pela falta de tantas coisas, pelas doenças que nós temos, ou porque vemos pessoas amadas, queridas, indo embora desse mundo. Vemos também, às vezes, pertinho de nós, pessoas com um sofrimento, com uma situação que nunca termina, essas situações. Tudo isso vai nos ferindo, tudo isso vai nos entristecendo. Mas hoje o apóstolo disse: se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembrando daquela imagem que eu falei domingo passado, hoje também ele vem dizer: eu não tiro você do meu colo, ou seja, você está sempre comigo, eu estou sempre com você. Por isso, você já enfrentou, você às vezes está enfrentando agora, e todas as vezes que aparecer alguma situação difícil, você vai enfrentar, porque eu estou com você em todas as horas, em todos os dias. Queridos irmãos e queridas irmãs, quantas vitórias da graça de Deus nós já tivemos na nossa caminhada neste mundo até hoje. Então por que desanimar? Mas nós precisamos aprender na primeira leitura de hoje a confiança que Abraão possuiu. Naquele tempo, as pessoas eram consideradas ricas quando elas tinham um filho, quando elas tinham um pedaço de terra, não precisava ser grande não, para poder plantar, ter alguns animais, e ali ela se sustentava como a sua família.
e precisava ter, portanto, um lugar para um dia morrendo, ser sepultado e não ficar ao Deus dará, como a gente diz. Então, diante disso, Abraão não tinha filho, ele era pobre, não tinha bem nenhum, e Deus foi lhe concedendo tudo o que ele precisava, para que ele também fosse feliz e sentisse que a graça do Senhor o acompanhava. Mas no trecho de hoje, o coração de Abraão fica apertado. Deus lhe pede o seu único filho em sacrifício. Abraão, Abraão, oferece seu filho em sacrifício. E ele não perguntou por quê, ele não questionou, ele apenas pegou o menino e aquilo que era necessário. Vamos embora, vamos juntos. Talvez, quem sabe, tenha dito, vamos passear um pouco. Mas não, ele disse do sacrifício, certamente. E o menino, não no trecho de hoje, mas tem um pedacinho que ele pergunta para o pai: cadê a ovelha, o cabrito, enfim, a vítima que nós vamos oferecer em sacrifício? O pai sabia que era o próprio menino, mas o menino não sabia. E com o coração apertado, triste, claro, quem não fica triste ao perder um filho? Abraão responde para o menino: Deus providenciará. Olha, meus irmãos, a fé desse homem. Ele estava caminhando para sacrificar o filho, mas lá no fundo, ele sabia que Deus não o abandonaria. E quando ele está ali pronto para sacrificar o seu filho, matá-lo, queimá-lo, o anjo do Senhor, o próprio Deus vai dizer: calma, Abraão, você teve fé. Deus estava testando a sua fé. Agora, olha ao lado, e ele enxergou aquela vítima, ou seja, o animalzinho que seria sacrificado no lugar do filho. Queridos irmãos e queridas irmãs, em todos os dias e em qualquer hora, nós sempre devemos confiar em Deus. E devemos ter a consciência de oferecer a Deus qualquer coisa que nós temos, até as mais preciosas, como um filho de Abraão. Às vezes, meus irmãos, nós queremos oferecer para Deus aquilo que sobra. Tem hora que Deus pede aquilo que é essencial. Então, quem confia, entrega. Quem confia, não questiona, porque sabe que Deus sempre providenciará aquilo que nós vamos continuamente precisando. E quem já fez a experiência de se entregar nas mãos de Deus, sabe que ofereceu, mas foi aos poucos recebendo tantas outras coisas, muito mais até do que tinha. Não é fácil crer nisso, mas essa experiência, ela deve nos acompanhar. Então, às vezes, meus irmãos, a gente perde o sono, porque está acontecendo isso, acontecendo aquilo. Nós muitas vezes ficamos angustiados, apavorados, tristes, desolados, revoltados, aflitos, por causa disso, por causa daquilo. Principalmente quando a gente, naquele determinado momento, não entende
o porquê está acontecendo isso, por que está dando dessa forma e não de outra forma. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus hoje vem dizer para nós através do apóstolo e do testemunho de fé de Abraão: se Deus é por nós, se eu sou por vocês, quem vos separará de mim? O que vai destruí-los? Nada, nada poderá destruí-los. Então aqui vem uma atitude que todos nós devemos ter: confiar. Confiar sempre, mas confiar um pouco mais e aumentar sempre a nossa confiança em Deus. Jesus leva à montanha no evangelho de hoje 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João. Pedro teve um momento que Jesus o chamou de Satanás. Mas Pedro, você fica contra tudo aquilo que é a vontade de Deus na minha vida? Você está parecendo Satanás, um tentador. Pedro gostava tanto de Jesus, ele dizia, mas na hora X, ele até negou Jesus. Tiago e João eram irmãos, eles estavam ali perto de Jesus, ouvindo-o, mas não entendiam o que ele queria expressar, os seus gestos, os seus sinais, porque eles procuravam grandezas. E eles são levados até a montanha, e ali Jesus se transfigura diante deles. E do céu escuta a voz: este é meu filho muito amado, escutai-o. Aparecem Moisés e Elias, simbolizando que em Jesus toda a lei e os profetas agora adquiriam um sentido novo. E fica o convite para todos nós: acreditar em Jesus, o Filho de Deus, e escutá-lo. Quantas vezes, meus irmãos, a gente quer que Deus nos escute, mas nós não escutamos Deus sempre. Vou repetir. Muitas vezes nós queremos que Deus nos escute. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, o Senhor precisa fazer isso, o Senhor precisa fazer aquilo. Mas você não escuta Deus para saber se aquela é a vontade do Pai, se aquele é o caminho melhor. Então às vezes nós vamos vivendo, caminhando, sofrendo, perdidos no meio da gritaria do mundo, porque nós não escutamos Deus. Hoje o Senhor vem dizer: escutem o meu filho, ele é a voz que quer iluminar, conduzir e fortalecer a sua vida. Quando vocês rezarem, meus irmãos, rezem sim, com fervor, com amor, do jeitinho que vocês sabem rezar. E sei que vocês rezam com fé, rezam com amor, rezam direito, eu sei disso. Mas nas orações de vocês, parem um pouquinho, desliguem o rádio, desliguem a televisão, para ouvir Jesus. E Jesus vai falar ao seu coração, e vai mostrar a vida que você precisa ter. A campanha da fraternidade nos ajuda a ter uma escuta de Deus, de que somos todos irmãos, filhos e filhas do mesmo Pai, e que devemos cultivar e promover a amizade social. Ou seja, Deus está no coração que temos para derrubar as barreiras, para que promovamos a paz, para que ajudemos aqueles que precisam,
para que não haja discriminação da nossa parte, mas que a gente possa cultivar os sinais de uma família que é a família de Deus, e estar sempre disposto a ajudar aqueles que precisam. Enfim, nós não vamos hoje e nesta semana da Quaresma viver tristes. A alegria deve nos acompanhar, e em qualquer hora, em todas as horas, nós devemos confiar, porque Deus providenciará aquilo que você todos os dias necessitará. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,